Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa, mais uma manhã, depois de batismos tão abençoados, toda a honra, toda a glória é Tua, dá-nos uma manhã de aprendizado e um dia na Tua presença, abençoa as congregações que estão fazendo culto hoje, Petrópolis, Aveiro, Senhor, também mais tarde Xerém, também mais tarde Recreio, que a Tua bênção acompanhe cada congregação, que vidas sejam alcançadas, em nome de Jesus. Amém. Lição número 10. O relacionamento de Enoque com Deus. Vamos começar lendo Gênesis 5, 18 a 24. Está na revista, tá? Gênesis 5, 18 a 24. Vamos ler Gênesis 5, 18 a 24, que é o texto básico, junto com Hebreus 11, 5. Pronto? Todo mundo situado? Pastor Alexson, consegue ler? Consigo não. Está de óculos, como é que está aí? A paz do Senhor a todos. Texto bíblico básico, Gênesis 5, 18 a 24. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Continua? Sim, Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de quem agradara a Deus. Aproveita para mim, pastor. Texto áureo. Amós 3:3, está do ladinho aí. Texto áureo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Perfeito, muito bom. Aqui a gente tem um pontapé inicial que a gente precisa começar a pensar. O tema, ele fala o relacionamento de Enoque com Deus. Vai falar da profundidade de uma pessoa que no início de tudo, no começo da história de tudo, escolhe andar tão de perto com Deus que se tornou tão íntimo de Deus, como você vai ver poucos na Bíblia tendo esse relacionamento. Existem alguns pontos aqui que a gente precisa começar a conversar. Primeiro, andar com alguém, estar em acordo com alguém, é a escolha de cada um. Eu falo muito isso da Sheila, que a Sheila tem amigos de vida toda. Eu acho muito legal isso. Eu não tenho amigos de vida toda, porque fui eu mudando de endereço, minha família mudava muito, de uma cidade para outra, de um bairro para outro, de um bairro para outro, de um endereço para outro, e a gente não conseguia ficar muito tempo com as mesmas pessoas. E eu vejo a Sheila até hoje ali, ela ali na congregação dela, no ponto de pregação, as pessoas vão chegando ali e ela vai me apresentar, isso aqui é meu amigo, isso aqui é de vida toda. Eu acho muito legal isso. E só que uma coisa que a gente tem que entender, que relacionamentos, às vezes eu briguei com o Taleco, eu falei pro Taleco, a gente não é amigo não, né, Taleco? Você não é meu amigo não. Ele, por que isso, pastor? Não, não é. Aí eu dei no gogó dele, ele estava passando por uma dificuldade enorme e eu não sabia. Falei, se a gente fosse amigo, Taleco, eu ia saber. Não quis te incomodar. Viu como é que você não é meu amigo? Amigo não incomoda, amigo. Ali eu acho que nunca mais na vida, nunca mais na vida ele passa por isso. Mas é uma forma que eu vejo. Se a gente tem um relacionamento nesse nível, você
diz que está fechado comigo, que anda comigo, que eu sou teu amigo, que eu sou teu pastor, que você gosta de mim, e você anda sozinho, é estranho, porque parece que não tem esse relacionamento. Apesar de falar, a crente acostumou a falar muito das coisas, mas viver poucas coisas. Todo crente diz, batismo é um momento mais especial da igreja, amém ou não? E por que um monte de crente não vai para o batismo por opção? Aí você descobre que não é tão importante assim para a pessoa. Porque eu sei que hoje é batismo, podia estar no batismo, mas eu não vou para o batismo. Por quê? Porque não é tão importante assim para você. Eu já vi pessoas que dão a vida, pegam economias e gastam para ir em sepultamento. Você já deve ter visto também. Não vê o parente há anos. Aí aparece no sacrifício no dia do sepultamento. Não sei para quê. Porque a pessoa já morreu, nem está mais lá. Mas, via de regra, o ser humano tem essa característica estranha. O momento que ele quer mais fazer é o momento que ele chega a notícia. Morreu, eu quero estar lá. Porque no dia das mães, dia dos pais, no aniversário, no Natal, nunca foi. Depois de anos, me desembesta para ir ver um corpo morto num caixão. E aí a gente tem que questionar, pastor Ismael, se é importante, por que as atitudes não acompanham? Se batismo é importante, por que eu, como crente, opto em não vou ao batismo? Se eu entendo que as pessoas são importantes, por que eu não me importo com elas? Eu falo muito que as pessoas são mais importantes que as coisas, mas eu pratico isso, não é nem ensinamento, é a forma de vida que eu escolhi para mim depois de tudo que eu já vivi. Eu aprendi e vivo isso. Escolha de cada um. Mas é importante a gente pensar a nível de Deus, porque a gente vai falar de relacionamento do homem com Deus, seu relacionamento com Deus. E algumas questões são muito estranhas. Vou dar exemplo. Não, a palavra de Deus é onde Deus fala. Tem crente que entra a semana e essa semana não lê um texto bíblico. Não, orar é importante, eu aprendi que não, a gente tem que orar. Tem gente que não ora nem para agradecer pela comida. Percebe que não bate, o relacionamento não bate. Ele acha até bonito as pessoas estarem bem com Deus. Aí por isso você vê de tempo em tempo os crentes que uma vez chegaram para mim e falaram assim, fulano está bem não, coitado. Por quê? Está com a mente perturbada, isso é seta maligna. Pastor, vai lá e ora. Eu falei, Ele deixou a seta entrar, ele que tire. Eu vou tirar a seta de ninguém, problema é teu. A mesma Bíblia que você lê, eu leio. A mesma oração que você pode fazer, eu faço. O mesmo Deus que você tem, eu tenho. Tem alguma coisa muito errada com você. E a Bíblia canta a pedra, não canta? Se acerta, acertou, qual o problema? Cadê os seminaristas? Se a seta atingiu, qual era o problema? Obrigado, missionário Silvane. A Bíblia fala tudo, gente. Se a seta atingiu, o escudo da fé estava arriado. Porque se o escudo da fé estiver erguido, apaga todos os dados inflamados do maligno. E aí a gente precisa se questionar. Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Que tanta crise você vive? Que tanta oscilação é essa que você vive? Que tanta diz que ama e maltrata. É um tal de falar que ama e maltrata que não tem sentido, não bate. A teoria e a prática não estão batendo. Na hora que eu soube do problema que o Taleco estava, coitado, eu corri, porque é o meu jeito de ser. Porque era aí, que eu dei uma dura e corri para ajudar. Pronto. Graças a Deus passou. Mas na hora que precisou, você vai chamar o Taleco, o pastor fala muito que quando a pessoa está ruim, ele corre. Pergunta o Taleco. Prática. Não, eu já ouvi ele falando muitas vezes, é prática. Prática. Simples assim. Vai buscando e você vai ver. O pastor Paulo, ele se precisa dele, preciso dele
culto. Precisa não. Tem um monte de missionário pastor que faz culto aí na tua casa. Marca que faz. Precisa do pastor Paulo no sepultamento. Aí precisa sim. Eu sei que o meu papel no sepultamento, não para o morto, mas para os vivos é importante. Aí para eu não estar, eu tenho que estar muito longe daqui. Porque senão eu paro o que eu estiver fazendo e eu vou. Porque eu sei que a minha presença é importante para os enlutados. Perceba a diferença? Isso é relacionamento. Sabe? Eu estava ali fora agora, chegou a tia Leila e trouxe um saquinho com fruta para mim. Pronto, isso é relacionamento. Eu entendo, para esse saquinho, tia Leila, chegar com fruta aqui, você já tinha que estar pensando em mim muito antes. Verdade ou não? Não é a fruta em si, é o carinho de lembrar, separar, trazer. Ou seja, o que está intrinsecamente ligado a esse saquinho com fruta é todo um cuidado, um carinho, uma lembrança. Perceba? Quando eu não entendo isso, eu tenho um relacionamento raso. E pode ter relacionamento raso. Tem gente nessa igreja aqui que é aqui, frequenta. Eu não tenho ideia nem onde mora. Não tenho ideia, sinceramente. Fala assim, mora onde, em que bairro? Eu nem sei se mora em Jardim em outro lugar. Não sei, eu não tenho... Eu não tenho relacionamento a ponto de saber da vida da pessoa. Eu parei de ir para a igreja, ninguém percebeu. Eu não percebia nem quando você estava. Desculpa, mas tem gente que é tão estranho, que entra e sai, entra e sai, entra e sai, aí depois que desaparece, quer que sinta falta. Como é que você sente falta de alguém que você não tem relacionamento nenhum? Valéria, se tu ficar sem aparecer na igreja, eu sentirei falta, apesar do tamanho, a gente sente. Eu falei, cadê a Alba? Assim, eu tenho intimidade com ela. Esse dia pisaram nela, meu Deus, é ruim ser pequeno, né? Então, eu entendo que se a Alba não vem uma vez, duas, eu sentirei falta. Já vou mandar mensagem, está tudo bem, Alba, não te vi na igreja. Olha a diferença. Mas quando ela precisa, ela tem liberdade para me chamar também. Então, esse nível de relacionamento, a pessoa acha, Alba Valéria, que estala o dedo e você tem. Não é assim, não. Não é assim. Eu tenho um relacionamento de cuidado, tenho um relacionamento de respeito com todas as ovelhas. Mas Deus também é assim, amém? Deus é Deus de todo mundo. Clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, se você não clamar, eu estou aqui, mas tudo bem. Eu preciso levar você a um nível de entendimento do andar com Deus. E eu queria introduzir essa lição, levando você a pensar se você está frequentando igreja ou está andando com Deus. Você consegue perceber a diferença ou não? Pastor Ismael, pastores não podem estar na igreja, eles têm que estar na presença de Deus. Porque na igreja a gente vai estar mesmo. E se a gente acostumar a estar na igreja, vai ser a nossa derrocada. E a gente recebe tanta notícia ruim. Ontem eu recebi uma notícia ruim. Daqui a pouco vai vazar, que coisa ruim, vaza rápido. O pastor deu um escândalo lá, a moça da igreja está grávida do pastor. Aí, meu Deus do céu, isso é tão cansativo, meu Deus do céu. Para piorar, a moça tem um filho, o filho é também do pastor. Ou seja, já é o segundo. Aí a gente teve um ministério gigante, que sofreu uma pancada enorme, porque o pastor também tinha um filho na igreja, de uma outra membro, crescendo na igreja. E aí uma hora, não sei o que aconteceu lá, se desentenderam lá, a moça foi, fez o teste de DNA e tacou lá na igreja, para provar que o pastor era pai da criança. O pastor abandonou o ministério, agora nem está exercendo o ministério mais. Explodiu isso aí. Aí na hora, eu ainda aquela coisa assim, não, isso é mentira, é mentira. O quê? Acho que o garoto a criança já tinha acho que 10 anos.
Não, ninguém consegue fazer isso, não. Foi comprovado. Aí você pergunta, esse pastor tinha relacionamento com Deus? Não tinha. Ele frequentava a igreja. Ele tinha atividades na igreja. Ele aprendeu a pregar, e aí você se ilude. Ele sabe pregar, ele sabe ministrar, tem algumas técnicas que ele utiliza para envolver emocionalmente a igreja, mas ele não anda com Deus, não se iluda. Quem anda com Deus não vai ofender a Deus com sua vida de pecado, não vai. É simples, pergunta a alguém que hoje está caminhando, está bem com o Senhor, que essa pessoa, a última coisa que ela quer é ofender Deus com o seu erro. A gente erra, claro que erra, a gente falha, claro que falha. Quem é perfeito? Era um sonho. Eu, pelo menos, seria o meu sonho de vida, nunca ter errado na vida, nesses 25 anos de ministério. Mas eu não chego aqui sem erro. Eu chego aqui me arrependendo, consertando e não errando de novo. É assim que eu chego aqui. E você também é a mesma coisa. É uma ilusão no relacionamento com Deus, você achar que, não, eu tenho que ter um relacionamento que eu não erre. Não. Você tem que ter um relacionamento com Deus em que você não viva em pecado. É diferente? Você sabe a diferença entre viver em pecado e pecar? Quem me diz a diferença? Pronto, está afiada hoje, missionário. Aí você fala, quem não peca? A Bíblia já canta a pedra também. Se você diz que não peca, já está pecando, constitui-se mentiroso, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos pecam. Não é sobre pecado, já é sobre relacionamento. Sabe aquela coisa de, tá bom, falei alguma coisa que te entristeceu, errei. A questão toda é o que vem depois do erro. O que vem depois do erro? Me desculpa, eu não devia ter feito isso, te magoei, te ofendi, peço perdão. Acabou. Se a pessoa vai aceitar, não vai aceitar, isso não é problema seu, você tem que liberar o teu coração. Isso é saudável. Deus, Ele trata com a gente assim. Você busca a Deus e Ele se coloca diante de você. A gente tem que sair nesse estudo que vamos ter daqui para frente, sair desse nível de eu frequento igreja, eu até às vezes oro, até às vezes leio Bíblia, mas eu não tenho relacionamento. Relacionamento trabalha com intimidade. Repita, intimidade. Defina intimidade para mim. Quem define? O que é intimidade? Se uma criança gosta de perguntar, né? Se a criança perguntar, o que é intimidade? O que tu responde? Está próximo à intimidade? Nem sempre. Aqui a gente vive todo mundo próximo, se encontra toda semana, às vezes 2, 3 vezes. E tem gente aqui que não tem proximidade, não tem intimidade nenhuma, apesar de proximidade. Proximidade e intimidade, não necessariamente. Às vezes o casal mora na mesma casa, casado há anos, de repente, só tem proximidade e não tem mais intimidade. Oi? A que nível o relacionamento também? A gente se relaciona aqui. Eu ganho uma torta salgada sua. É um bom relacionamento. Mas não tem intimidade. Qual a dica, então? Acabei de dar. O que é intimidade? Não. O que é isso? Ir na minha geladeira comer meu biribá? Que negócio é esse? Opa, intimidade, vai, me ajuda. Começa a ficar interessante agora, não começa? Outro dia eu falei assim para alguém que falou alguma coisa, eu falei, faz isso. A pessoa falou assim, mas
mas às vezes não é para fazer todo mundo, só se você falar. Eu posso te dar uma ideia? Eu aprendi isso muito cedo com meu pai. Não coloque a carroça na frente dos bois. Os antigos já conhecem esse ditado. Para você que é mais novo, eu vou dizer. Eu não preciso dizer que tenho autoridade para você lembrar que eu tenho autoridade. Não há necessidade nenhuma de eu dizer, é eu que mando, eu que decido. Não, se eu falei, não precisa. Quando há necessidade disso, você já confundiu intimidade com autoridade. Percebeu? A intimidade não desrespeita. O respeito anda totalmente junto com a intimidade. Eu tenho uma diretoria aqui que a gente está junto desde sempre. Mas a partir do momento que me delegaram cuidar da igreja, decidir, orientar, e leis foram estabelecidas, eu não negocio nem com eles cumprir a lei. Tem que cumprir, vai cumprir. Mas tem que ter... Não tem. Portugal lá, botei um pastor lá em Bragança, para fazer Bragança se consolidar, que a Bragança estava ficando para trás em relação à Guarda e até a Nova Aveiro. Falei, não, vamos mexer nisso. Mexi. O pastor Mateus podia ficar chateado e tal. Comigo? Pode, cara. Intimidade, autoridade, responsabilidade. Eu não falei como pai dele. Eu falei como pastor, como líder, como gestor. Vamos mexer que vai melhorar. E você segue. Eu falei com ele ontem. Só segue a dica, eu vou te ajudar. Eu vou falar e você faz, eu vou falar e você faz, você vai ver que vai dar certo. E eu fiz mudanças. Às vezes eu sou obrigado a fazer mudanças, porque eu acho isso melhora se fizer isso. Eu não sou obrigado a perguntar à pessoa se ela gosta ou não. Primeiro que a opinião da pessoa não importa quando você está debaixo de autoridade. Vocês entendem isso, não entendem? Você não pergunta para alguém que tem autoridade, eu não concordo e eu não faço. Se é um trabalho, você está demitido. Se é na igreja, você está no banco. Simples assim. Se a gente orienta o líder, e o líder diz, não vou fazer porque eu não concordo, ele deixa de ser líder, é simples. Uma assembleia e coloca em disponibilidade o indivíduo e pronto, acabou. Porque você não pode abrir precedente. Por que Deus ama e lança a alma no inferno? Você consegue explicar isso? Porque as pessoas confundem relacionamento, intimidade, autoridade. Deus é Deus. Ninguém aqui é amiguinho de Deus. Tem umas igrejas por aí que falam que quando você é tão íntimo de Deus, te chama ele de você. Entra num tribunal, olha para o juiz e fala a você. Se tu não sai preso. Eu falei para Deus uma vez, Letícia, eu sou melhor pai que o senhor. Eu cuido melhor dos meus filhos do que o senhor cuida dos meus. Os anos que se seguiram, deu muito. Muito. E a Rose, esses dias a gente estava conversando, ela lembrou. Na hora eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim e das crianças. A gente não tem culpa da dureza do coração dele. Trata com ele sem a gente sofrer tanto. Foram dias duríssimos. No final, que eu já não aguentava mais, aí falei com Deus, Senhor, faz o seguinte, me mata então, quer acabar isso. Se é o que o Senhor quer, me mata. Quer libera a Rose, libera as crianças para viver a vida que elas quiserem. Fui numa igreja, Taleco. Levanta um profeta e vem reto. Ali eu falei, é agora. Profeta, sabe aqueles profetas que dá medo, que ele pula na tua frente e bate os dois pés juntos? Bum! Tum! Eu gelei. Falei, agora foi. Pensei na hora, vai me matar. Porque eu tinha falado aqueles dias com raiva. Por quê? Não sabia a diferença entre relacionamento, respeito e autoridade. Ele, primeiro, deixa eu esclarecer uma coisa para você.
nunca quis te matar. Aí eu já aliviei, pelo menos isso, né? Estou tentando, há bastante tempo, te ensinar, e você insiste em não aprender. Você vai sair daqui hoje, entendendo que eu quero ensinar você. Aprenda. Quanto mais rápido você aprender, mais rápido eu te tiro desse processo. Dias depois, aí eu comecei a orar. Deus e a minha insignificância. Comecei a orar, me encolhendo e conversando com Deus, pedindo perdão, medindo as palavras. E usei o seguinte termo, até hoje eu lembro. Eu falei assim, Adriana Campbell, eu me rendo. Faz o que o Senhor quiser da minha vida. Eu me rendo. Nunca mais vou impor a minha vontade, faz a sua. Na semana seguinte, o telefone tocou, saiu o emprego. Mais uma semana depois, alugaram uma casa para mim e para a Rose. O Daniel, quando nasceu, já estava na casa. Não tinha enxoval, ganhamos todo o enxoval do Daniel. Tudo, veio tudo junto. E aí Deus levantou um profeta tempos depois, falou assim, viu como que é fácil quando você entende que eu sou Deus e você é servo? Nunca mais eu esqueci isso. Por isso que a gente vai ter sempre problema na igreja. De tempo em tempo vão ter problema comigo. E eu sempre falo, não me defenda, porque eu arrumo problema mesmo. Se alguém sair da igreja com raiva, e você encontrar alguém por aí na rua falando mal de mim, com raiva de mim, me defenda não. Provavelmente eu dei motivo. Aquele hino, me dê motivo. Eu dou motivo. Eu bato de frente, eu contrario, eu boto de castigo, eu tiro do lugar, eu pego e não faço mais o que é fazer, eu mudo a posição, sem problema. Boto no banco, nem relaciono. Acabou. Se entender, comerá o bem da terra. Se não entender, não vai abrir minha geladeira. Você precisa entender uma coisa. Mas eu já tenho muitos anos de igreja. Esse é o problema. Conhece essa frase? Animal domesticado esquece o risco. Quando você não entende quem é Deus, você acha que pode ser íntimo de Deus no nível de desrespeito. Intimidade não é desrespeito. Você pode ter intimidade comigo, de brincar, de zoar, de rir. Mas você não pode ter desrespeito, porque você vai ter problema. E relacionamento com Deus não é diferente. Deus é Deus. Eu falo sempre, eu tenho medo de Deus. Pastor Jorginho de Xerém estava se eu não me engano, na Espanha, eu acho. Estava num culto lá na Europa. No meio do culto, ele olha para uma moça, chorando muito, e ele diz para a moça, Deus vai encerrar teu ciclo de sofrimento. O que te faz sofrer dessa maneira, o Senhor está dizendo para você, vai encerrar. Acaba o culto e ia ter uma mini vigília. No intervalo entre o culto e a espera para a mini vigília, uma jovem cai morta no meio da igreja. Quem era a jovem? A filha da moça. Jorginho ligou para a pastora Rose em prantos, desesperados e contando para ela o que aconteceu. Disse, a moça caiu morta no meio da igreja. E aí gritaram, o pessoal começou a entrar em pânico, chorar, porque disseram, é a filha da irmã fulana. Morreu na hora, não teve nem como socorrer. E aí, depois, Jorginho foi entender que a moça era o catiço.
humilhava, maltratava, ofendia a mãe, fazia da vida da mãe um inferno. Que a mãe já não suportava mais, estava orando para Deus mudar ela. Deus simplesmente matou. Não brinca com Deus, gente. Não tanta intimidade assim. Se você não entender isso, e eu falo isso muito aqui na igreja, que tem algumas pessoas que misturam muito. Por isso você vai me ver me afastando muito de muitas pessoas. Quando eu sinto que a pessoa não está entendendo o lugar dela, o meu, e que dá para ter intimidade sem faltar o respeito, quando ela não entende isso, eu me afastar para o bem dela. Para mim não faz diferença, mas é para o bem dela. Que ela vai acabar, Alba Valéria, se prejudicando, nem só com a igreja, pior, com Deus. Eu creio no Deus e já vi isso acontecendo. Eu lembro do pastor Jorge, que tivemos uma reunião aqui, conversamos com o pastor Jorge, falei, pastor Jorge, muda a sua posição, não é desse jeito, não é por aí. E ele falou, contou a história dele aqui e foi embora. Quando ele estava nesse corredor, a cena é muito forte, quando ele estava nesse corredor, a pastora Rose levantou, deu um pulo e saiu correndo. Pegou ele pelo braço aqui no meio do corredor e falou, ou tu volta lá, desfaz tudo que você falou, ou tu sai por essa porta e vai morrer. Rapaz, o morrer, ela gritou. Eu vou dizer, eu que não tinha nada a ver com isso, quase falei para Deus, Senhor, me perdoa por qualquer coisa. Porque bateu um temor, que na hora quem estava aqui, se encolheu todinho, falou, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sabe o que ele fez? Foi embora. E disse, é isso mesmo, que está feito, está feito. 8 meses depois, ele estava no leito, morrendo. Foi alguém lá, como é que Deus é misericordioso. Foi alguém lá e falou com ele, se você se comprometer com Deus, a refazer o caminho, voltar lá, pedir perdão e refazer o caminho, o Senhor vai ter misericórdia de você e deixa você sair desse leito. Se você permanecer endurecido como está, o Senhor vai te levar. Ele repetiu a frase, que está feito, está feito. E morreu. Eu preciso que você entenda que andar com Deus não é tão simples. Intimidade com Deus ou com qualquer autoridade não é tão simples. A gente está fazendo orações, e isso preocupa muito, em que a gente está determinando para Deus o que a gente quer. Outro dia eu vi um pastor, Amilá, falando o seguinte, você tem autoridade profética. Ore e determine. Deus faça, e Deus vai fazer. Eu parei, eu ouvi, eu falei assim, tem alguma coisa errada nessa história. Porque é o contrário. Deus tem autoridade. Deus diz, faça e tem que fazer. Deus diz sim e Deus diz não. Deus diz abre e ninguém fecha. Deus diz fecha e ninguém abre. Que história é essa da gente determinar? A gente teve reunião de agendamento. Eu estava falando do representante lá de Xerém. Ismael não estava, mas mandou o seu representante, o Maurício Taleco. E ele chegou assim, empossado do seu título. Começou a reunião, o pastor Ismael não está. Ele levantou a mão. Eu estou aqui para representar a Deus Provedor Xerém, a mando do meu líder, pastor Ismael. Pô, ninguém discutiu mais o negócio, né?
A gente olhava o Taleco e via quem? Pastor Ismael. Ele falava de um agendamento, ele disse, tá bom. Eu quero que essa data, eu preciso dessa data. Tá bom, claro que sim. Por quê? Quem é o Taleco em Xerém? Apenas um da equipe. Quem era o Taleco na reunião? Representante oficial do pastor Ismael. É interessante que apesar de ter sido muito engraçado, teve uma hora que o Vitinho falou uma bobeira na hora que estava acertando as últimas agendas. Ele olhou para trás e falou assim, vamos evitar a brincadeira que esse momento é muito sério. Só que aí que todo mundo riu mesmo. Tinha que ser. Quem não conhece, minha mãe falava assim, quem não conhece que compra. Mas uma coisa realmente é a verdade. Nós não somos nada. Nós representamos. Nós recebemos a autoridade que não é nossa. Taleco não é pastor de Xerém. Não é líder de Xerém. Mas quando ele estava naquela reunião, ele respondia pelo líder. Enquanto ele respeitar e honrar a responsabilidade, pastor Ismael, eu falei, pastor Ismael, a hora que precisar, pode colocar o teu representante, o Maurício, porque, representou em alto nível. A pergunta que vem agora é muito boa. Jesus pode falar que você o representa em alto nível? Aonde você passa, aonde você chega? Será que Jesus pode falar assim, não, eu não vou, mas o Maurício de Qued ainda estará. Eu não vou, mas a Letícia estará. Eu não vou, mas o Amilar estará. E na hora que você prega, as pessoas ouvem Deus pregando. Na hora que você ora, milagres acontecem. Na hora que você repreende o demônio entende que você está representando Jesus e vai embora. É mais fácil um demônio reconhecer do que pessoas. Os espirituais reconhecem, os naturais não. Você pensar mal, você se aborrece, por quê? Porque você não consegue ver Jesus na frente. E qual o problema? Se o Taleco não consegue agendar, porque não era o pastor Ismael, você ia chegar chateado. Não entendi. Eu não estava, passei tudo para o Taleco, botei ele para me representar. Por que ele não pôde fazer o agendamento? Se ele estava me representando. Sabe por que os demônios não resistem a você? Porque Jesus avisa, ele está me representando. Acabou. Essa semana a pastora estava aqui no consultório, deu um atendimento, em seguida me ligaram. Eu estava mandando mensagem, estou com problema aqui, minha mãe está manifestando, a gente expulsa, mas não volta, expulsa e volta. Você pode ligar aqui e expulsar? Eu falei, eu não. Isso é com a pastora Rosa. Expulsar por telefone? Pastora Roseli, do ladinho. Está terminando a consulta, já retorna. Quando terminou a consulta, eu fiz assim. Expliquei para ela, liga para lá e fala com o demônio. Pastora ligou, fez chamada de vídeo com o demônio. O demônio atendeu. Alô. E a pastora, ela estava na sala dela, eu na minha, né? Eu só escutei, eu parei de fazer tudo que eu não sou bobo e fiquei assim. E ela simplesmente falou, com vocês, eu não quero assunto, eu quero falar com a dona fulana. E eles insistiram em falar com ela, e ela, sai
do caminho. Vocês todos. Eu quero conversar com a dona fulana. Dona fulana, daqui a pouquinho a moça. Oi, pastora. Chega a arrepiar a lembrar. O que Ismael fez com o Taleco, Jesus fez com a gente. Não saiu porque a pastora Rose. Não. E chegou uma hora, a pastora tem uma voz quando ela está cheia de Deus que dá medo. Não fica aquela voz grávida, um medão. Ela usou aquela voz. Agora eu vou falar com todos vocês. Voltem agora. Todos vocês. Porque vocês vão sair todos agora. E ela deve ter falado, sei lá, umas 10 vezes. Sai! E sai! Parava. Sai! Cara, depois de quase 10 vezes falando isso, só isso. Ela falou, dona fulana, eu não quero conversar com a senhora assim. A moça estava toda descabelada, tinha quebrado um dente. A senhora vai tomar um banho agora. E assim que acabar de tomar um banho, se ajeitar, me chame para nós conversarmos e orarmos juntos. Desligou e ficou esperando. Daqui a pouquinho, o telefone toca. A moça. Oi, pastora. Ela orientou, conversou e orou de novo. Simples. Se você sabe quem você representa, você tem que entender que não é questão de intimidade, é questão de respeito. Seu testemunho, sua vida tem que estar em acordo com esse que você representa. Se Taleco estivesse aprontando, o pastor Ismael seria louco de mandar um irresponsável que só apronta para representá-lo. O Senhor não errou quando escolheu você. É você que erra de não saber que foi escolhido. Sentiu na canela? Eu entendi que eu represento o Senhor. E eu não brinco com isso. Por isso muita gente tem problema comigo. Vem negociar comigo, como se eu tivesse poder de negociar. Eu olhar aquela data na agenda, pastor Ismael, eu não gostei desse dia aqui não, vou botar... Diz que não tem gente fazendo isso. Eu não gostei dessa data não. Pastor Ismael, eu troquei aqui a data, porque eu achei que essa data não era uma boa data, inclusive eu tenho compromisso nesse dia. Botei no dia que fosse melhor para mim. Diz que você não está fazendo isso. Isso aí é desrespeito, porque você está confundindo intimidade com falta de respeito. Intimidade não anda junto com falta de respeito, muito pelo contrário. Você tem que aprender a respeitar o Deus que você serve. A responsabilidade, os talentos, os dons, a unção que você recebeu. Você oscila porque teu relacionamento com Deus é fraco. Você culpa pastor, culpa igreja, culpa os problemas da vida, como se ninguém mais tivesse problema na vida. O problema é com você, porque você não se posiciona como deveria, não assume seu papel como representante do céu como deveria. E aí você encontra aqui um Enoque, sem igreja, sem ministério, sem pastor, dizendo, ele andava com Deus. Recado para você então, nesse começo de lição. Não precisa ter igreja, não precisa ter pastor, não precisa ter líder para andar com Deus. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você não consegue andar com Deus e fica oscilando o tempo todo, não procure em volta o problema, procure em você. O problema está contigo. Está contigo. Eu já vi pessoas, uma semana está bem, outra semana está mal, uma semana está rindo, outra semana está emburrada, bicudo. Eu fico assim, essa pessoa tem problema. O pior é que tem alguns que gostam de ter o problema. E aí vão sendo reprovados pelo céu e uma hora vão deixar de representar Deus. Ponto. Vão deixar de representar.
Cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Eu nunca vou ter o estilo do pastor Josmar, não adianta. Quem tem o estilo do pastor Josmar é o novo pastor lá de Bragança, pastor João. É o pastor Josmar novinho, 23 anos. Só anda engomadinho, igual o pastor Josmar. Todo bonitinho. E é do manto, do reteté. Tampa, gira, pula. Acho bonito, mas não tem a ver comigo. Eu não estou mandando você ser igual a ninguém. Eu estou falando para você. Você precisa se perguntar. Se você está andando com Deus, você representa Deus. Se você representa Deus, as pessoas têm que ver Deus em você. Se você dá mau testemunho o tempo todo, tem alguma coisa errada na sua vida. E aí precisa rever. Amém, queridos? Ainda falando sobre isso, deixa eu botar meu óculos, senão não enxergo nada. Eu queria ler alguns textos que são interessantes nesse momento. O que precisa para representar e andar com Deus? João 3,5. João 3,5. Tatiane Nicolson, lê para mim. João 3,5. E João 4,24. Está pertinho? Lê os dois, por favor. Okay. João 3,5 primeiro. Sim. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Muito bem. É necessário nascer de novo. E é necessário adorar em espírito e em verdade. Deus é espírito. O que a gente aprende aqui? Eu quero andar com Deus. Eu sou de carne e osso. Deus é espírito. Tem como eu andar junto com Ele? Sim ou não? Eu sou de carne e osso e Ele é espírito. Tem como eu andar com Ele? Sim ou não? Se sim, como? Ana Priscila? Ela fez assim. Sendo espiritual, é simples, não é simples? Essa noite eu vou pregar sobre que Jesus fez tudo simples. A gente complica, mas Jesus fez tudo simples. É só ser espiritual. Eu acho lindo essa frase. Eu gosto muito. O espiritual discerne bem todas as coisas. Se é para adorar, tem que adorar em espírito. Se é para caminhar, tem que caminhar sendo espiritual. É muito interessante como você vê pessoas que dão vazão à carne o tempo todo. Por que você vê casais que vivem em pé de guerra? O que eles manifestam no relacionamento? Fruto do espírito ou obra da carne? Relaciona para mim a obra da carne. Contenda, rixa, ira, inimizade, discórdia, inveja, ira, divisão, obra da carne. Vê se não é isso que acontece em relacionamentos tóxicos. Fruto do Espírito: amor, paz, mansidão, domínio próprio. Olha o relacionamento. Aí a pergunta é simples. O que brota no teu relacionamento com o seu esposo, com o seu marido, com a sua esposa? O que brota? Ah, eu não sei porque que meu casamento está tão errado.
vai você o tempo todo gerando obra da carne num relacionamento. Que relacionamento sobrevive, gente? Se fizer, eu faço também. Disputa. Se ficar sem falar comigo, fico também. Inimizade. Vou falar mesmo. Contenda. Aí depois chama Deus, Jesus e o Espírito Santo. Para onde? O diabo já está lá. Todo relacionamento debaixo de obra da carne, ele está fadado até a presença do inferno. E você diz que é espiritual. Como? É meu jeito. Teu jeito de dar lugar para o diabo, é esse o teu, você está falando? A falta de entendimento dificulta relacionamentos humanos, quanto mais com Deus. Nós aprendemos no seminário, a turma antiga, a nova não está usando esse material mais, mas é um material muito legal. Obstáculos para as orações, semi-tipt, fator oração. Obstáculos para a oração, um dos obstáculos, relacionamento rompido. Toda vez que a gente não está conseguindo se relacionar bem, dentro de casa, marido e esposa, você dobra o teu joelho e nem consegue falar com Deus direito. Você vai para a igreja e não consegue nem se ligar no culto. Aí fala, que estranho, o que é isso? Você acha que o Senhor vai te aprovar se você não consegue ter um relacionamento saudável com sua esposa, com seu marido? Vai ficar agarrado. O problema se resolve. Tem que resolver, cara. Vamos resolver. Mas, vou te dizer, é impossível o relacionamento durar sem que um ceda. Se você quiser só que o marido ceda, ou se você quiser só que a esposa ceda, esse casamento está fadado ao fracasso, a pessoa vai ser infeliz. O relacionamento se torna tóxico, por quê? Porque o outro quer ele o centro do relacionamento. Jesus é o centro do casamento. Amém ou não? Ou seja, tudo que eu fizer eu tenho que fazer pensando, o que Jesus quer que eu faça? Isso que dá certo. Eu consigo alcançar meus filhos, Adriana Campbell. Eu consigo ver minha família caminhando comigo, porque eu botei Jesus no centro. A Milá conseguiu ver a família dele hoje aí com ele na presença de Deus. Por quê? Porque colocou Jesus no relacionamento. O inimigo tem que sair, não tem o que fazer. Porque ele sabe que aquele espaço ele não consegue ocupar mais. E é uma pena, porque a gente fala as coisas na escola dominical, nas pregações. Eu escutei alguém falando outra vez, poxa, que pregação maravilhosa. E eu pensei comigo, pena que você não põe em prática. Não falei, que agora eu estou sendo mais cuidadoso, só pensei. Mas se a pessoa que falou comigo, eu sei que ela não faz nada daquilo. Não respeita o marido, não respeita a esposa. Fala, respeitar. Ué? Você casa com a pessoa que você não respeita? E você quer o quê? Você quer que o Senhor abençoe você, apesar de você não respeitar nem seu esposo? Você vai dizer, não respeito Deus. Respeitar nada. Se você não consegue respeitar quem está na tua frente, vai respeitar um Deus que é Espírito. Você vai fazer tudo, a tua oração vai ser voltada para você, tuas decisões vão ser voltadas para você. E pior, vai chegar uma hora que você vai dizer que tudo que você faz é de Deus, como se houvesse essa possibilidade, é impossível. Quando eu não sei que decisão tomar, literalmente eu paro tudo. Não decido nada, eu não sei ainda, vou esperar para ver. Em contrapartida, vou dar um exemplo. Só o diretor sabe disso, você vai saber agora. Ontem, na sexta-feira, eu falei, minha prioridade, meu Deus, é tanta coisa para resolver, mas minha prioridade é garantir todos os cursos do final de semana. R$3.000. E amanheci 100. Corri. Precisava de 1.000 e pouquinho para completar Portugal, para ter todos os cultos funcionando lá. Mandei. Fiquei sem nada. Falei, Senhor, vou focar nas congregações. Daqui a pouquinho fechou. Corri lá, final do dia, zerei as congregações, sexta-feira. Foi. Aí eu falei assim, poxa, eu preciso pagar os aluguéis, eu vou começar por Fragoso e depois Vassouras, Bato Piraí, depois os 2 de Portugal, que é só reembolso. Mas, Senhor,
me ajuda a resolver agora, pelo menos, a Fragoso. A Patrícia me chama. O dono lá, do proprietário de Fragoso, perguntou se tem uma previsão. Eu falei, segunda-feira. Dei para a Patrícia para ele passar para o dono, mas eu falei, Senhor, eu vou deixar juntar até fechar o valor. E continuei trabalhando. Ontem eu trabalhei até umas 10 horas. Fora que eu parei no computador às 10 horas. Parei quando? Quando eu olhei a conta, o valor para pagar de Fragoso era 2.080. Que eu olhei, tinha na conta 2.200. Fragoso. Abri o computador 10 horas da noite. Fui lá, fiz a transferência, mandei o comprovante para a diretoria, mandei o comprovante para a Patrícia. Não sei como que ela não perguntou. Você não disse que era segunda-feira? Mas, na hora eu falei, opa, já foi. Então, eu cheguei hoje, congregações tendo culto normalmente, um dos aluguéis já pago, e indo agora para segunda-feira para enfrentar os outros. O foco, combinado com uma vida espiritual, faz você ter mais rápido direções e mais rápido alcançar resultado. O tempo que você guerreia, ore junto. O tempo que você abre a boca para falar besteira, profetize. Ah, meu filho não tem jeito. Por que você não abre a boca para profetizar pelo teu filho? Ah, meu casamento não tem jeito. Por que você não abre a boca para profetizar? A gente fala muito, mas não vive isso. E quando a gente quer andar com Deus, não tem jeito, seremos desafiados o tempo todo. Porque o Senhor, para andar com Deus, tem que ouvir Deus. Amém ou não? Amém ou não? Tem um hino que diz assim, andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Hoje eu não estou bem, né, coisino. Hã? Esse é antigo. Só não tocava na melodia. Quando eu penso em andar com, eu tenho que ouvir. Repita, tem que ouvir. Quem ouve Deus aqui? Ouve. Quem ouve Deus aqui? Se a pastora estivesse aqui, ela levantaria a mão. Ela ouve. Se você é igual eu, que não ouve Deus falando, como que a gente faz para ouvir Deus? Me ajuda. Como que a gente faz para ouvir Deus? Palavra, mas vamos especificar? Pregação? Uma. Não. Ouvir Deus falar? Não. Não. Na Bíblia você vai interpretar. E aí é onde você vê um monte de absurdo nas redes sociais aí. Outro dia o cara falando que, Deus me revelou uma coisa que nunca revelou para ninguém, eu já troquei na hora. Não suporto isso. No mínimo ele é maluco, na pior das hipóteses ele é só orgulhoso. Então eu já troquei, que eu não quero nem ouvir essa besteira. Cuidado, você vai dizer, eu abro a Bíblia e Deus fala comigo. Não, você abre a Bíblia e lê a Bíblia. A Bíblia você lê. Se o Espírito ministrar ao teu coração, aí você vai ouvir Deus. Se você só lê a Bíblia, é só um livro que você está lendo. Tem ateu que lê Bíblia. A pastora foi orar para um funcionário da Petrobras. Ateu, livro de cabeceira, ele disse para ela, no leito de enfermidade. Livro de cabeceira dele, a Bíblia. Não, gosto de ler a Bíblia, acho muito bonito os escritos, mas sou ateu, não acredito em Deus. E a pastora aqui, né, mole, falou, e por que você me chamou para vir aqui? Você nem me conhece, e é ateu, e eu sou pastora. Porque eu cheguei no final do caminho. E eu não tenho resposta para o que está acontecendo comigo, e eu não sei o que vem depois. Forte, né? E eu li na Bíblia algumas coisas que eu não acredito, mas como eu sinto que eu estou no final do caminho, os médicos já me falaram que eu estou no final do caminho. Eu estou com medo do que vem depois. Como eu não acredito em Deus, o que vem depois?
Aí eu lembrei da frase, eu estou com medo desse nada absoluto que eu acredito. Aí a pastora chegou, é claro, e vamos na Bíblia que você tem por cabeceira, e começou a citar a Bíblia para ele. Eu vou te dar um outro caminho para você nesse momento, que não nada absoluto. Palavra, 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 palavra. No final, se você quer acreditar nisso e quer aceitar Jesus e ir por esse caminho, eu te garanto, tu vai para o céu. Você levanta a tua mão. Ele levantou a mão chorando e aceitou Jesus. Ontem, campeonato de tênis lá em Aveiro, a Emily mandou uma foto que estava um colega deles, que é tenista profissional, estava no campeonato e eles foram assistir. Aí apareceu a foto depois do jogo, eles com um rapaz. A Emily, não é fácil, falou assim, aí fofinho, ateu. Eu acho, assim, era, né? Porque não perde um culto jovem mais. Mas ele era ateu até outro dia. Eu falei, já não é mais ateu, está frequentando o culto jovem. O culto sexta-feira jovem foi na praça, no centro de Aveiro, no meio da praça. E ele estava lá. Ateu que não é. Mas, por quê? Porque o espiritual discerne bem. O espiritual é conduzido pelo Espírito. O espiritual sabe o que falar. O espiritual não é movido por gênio, personalidade. Não é possível que eu de fora diga, gente, que grosseria é essa desnecessária? E a pessoa diz, é meu jeito. Não, tem alguma coisa. O Espírito Santo então não está falando com essa pessoa. Se é o Espírito Santo quem convence, e eu creio nisso, e a pessoa não consegue perceber onde está errada, é porque ela não ouve Deus através do Espírito Santo. Então, ler Bíblia não é suficiente. Você tem que ser ministrado. Por isso que eu falo, devocional é meditar na palavra. Eu leio, mas na hora que eu medito na palavra, eu dou liberdade para o Espírito Santo ministrar o meu coração. Outra, pregação, Deus falando. Meditando na palavra, Deus fala. Mais, por onde ouvimos Deus falar? Por onde você ouve Deus falar? Se é que ouve. Hã? Falamos pregação e falamos do meu devocional, onde eu medito e Deus, o Espírito ministra através da palavra. Mas, a oração, Deus não fala com a gente fala com Deus na oração. Esse é um grande erro que se comete. Ah, eu vou orar para Deus falar comigo. Não, você vai orar para falar com Deus. Que hora que Deus fala? Como que Deus responde? Me fala aí você. Eu estou provocando você para falar. Oi? Não. Oi? Quando eu me calo, quem fala menos ouve mais, regra da vida, né? Como eu me calo, eu ouço Deus falar. A pergunta aqui ainda é, como? Até agora só deu duas posições. Pregação e através do devocional, onde eu medito na palavra para que o Espírito fale comigo. Profeta, obrigado, varão valoroso. Profetas. Deus fala através de profetas. Se não houver profecia, a igreja se corrompe. Deus fala através de profetas. Mas, oi? Mais nada. Você não está ouvindo Deus falar com você de jeito nenhum, é isso? Taleco? Upa, rapaz, eu queria essa. Claro que Deus fala através dos louvores. Claro que fala. O Espírito ministra profundamente. Quem já não ouviu um hino que já ouviu 20 vezes e ouviu e chorou? Fala.
Eu tava no ponto de ônibus lá de a banca de jornal, lá no 25 de agosto. Aí na banca estava tocando um radinho, e eu parado esperando um ônibus, ouvindo louvor. Amigo, o louvor me pegou. Começou a dar assim, aquele negócio assim, a lágrima começou a descer sozinha. Eu fui pro lado da banca assim, botei a... Comecei a falar em línguas ali, sentindo a presença de Deus, do Senhor ministro. É lindo isso. Cara, é impossível nesse momento você não sair com convicções. O Senhor ministrou meu coração, o Senhor me deu direção, o Senhor falou comigo. O Espírito fala, gente. Respostas vêm. Mas o espiritual discerne bem todas as coisas. Se você não ouve de jeito nenhum, de lado nenhum, o que vai sobrar então? Você. Tem gente aqui sendo guiada pelo próprio eu. Infelizmente, você vai se dar mal todas as vezes. Eu não abro mão, eu não mudo, eu não... Ok. Nelly está louríssima, está reluzindo daqui. A luz está batendo, só via o brilho da glória. Olha, você vê quem é aquela loura, gente. Ficou bonito. Investimento. Eu entendo. E vou abrir agora um leque. Deus usa pessoas. Eu não estou falando de profecia, não. Quem aqui já ouviu alguém falando, conversando e falou, meu Deus está falando comigo. E a pessoa nem sabia. Já aconteceu com você? Conversando. E você ter resposta. Senhor, eu preciso de uma resposta, preciso de uma resposta. E a pessoa simplesmente conversando, você, dentro de você, meu Deus do céu, olha a resposta aí, de uma conversa. Deus fala usando pessoas. Agora eu vou confrontar você. Deus fala usando crente. Deus fala usando ímpio. Deus fala usando criança. O espiritual discerne bem todas as coisas. Deus não está falando comigo. Deus não está falando ou você não está ouvindo? Glória a Deus. Deus usa. Eu lembro de uma vez, lá na Lagunas e Dourados, quando eu fazia a oração lá. Paramos para orar, e nisso, o Daniel, tinha uns 2 aninhos, Daniel. Olhava para a mão e fazia assim. Tamires, ele começou a olhar para a mão dele, fazia assim. E a gente achou estranho, mas deixou a criança, deixei ele lá. Daqui a pouquinho, ele começou a botar a mão. E quem ele botava a mão era renovado. E ele ficava assim, sem entender nada. Ele balançava a mão assim. E aí ele ia botava a mão. Em quem ele ia botando a mão, ia sendo renovado na hora. Que cena extraordinária a gente viveu. Lá em Portugal, nas andanças que nós estávamos, paramos em uma cidade chamada Macedo. E rodando a cidade, eu vi uma praça com uma arquibancadazinha, um largo. Eu falei, vamos orar ali naquele largo, com aquela arquibancada? E paramos. Fizemos um círculo para orar. O Josué, enquanto o pessoal orava, começou a andar em volta, por fora, em volta do círculo. Ele andou, e começou a botar a mão, um a um. Me pulou e pulou a Rose. E o restante ele foi botando a mão.
Depois ele saiu, sentou na arquibancada e ficou assim, 5 aninhos. Depois ele olhava para o lado e ficavam parados olhando para o lado. Depois ele olhava para o céu. Quando terminou, a Clara Rose correu em cima dele. Fala com a vovó, o que você viu? E ele falou, ah, vovó, tinha um monte de demônio voando aqui. Mas eles acharam que eu sou bobo. Queriam me enganar, tudo de branco. Mas eu olhava eles voando tudo de branco, mas o Jesus falava comigo, eles não te enganam, né? E eu falava, não, é demônio. E o Jesus que estava sentado do lado dele, por isso que ele olhava para o lado, falou com ele, agora olha o que eu faço com eles. Aí a Rose perguntou, o que aconteceu, bebê? Eles desciam voando, batiam no chão e sumiam dentro do chão. Todos eles desapareceram dentro do chão. Deus fala. Você só tem que estar atento. Deus quer falar com você. Mas a dureza de coração, o orgulho, a vaidade, a prepotência. O que eu falei esses dias, alguém repetiu para mim, que estou assim agora. Eu falei, eu não quero ter razão. Fique com a razão, eu quero paz. E esse dia alguém falou comigo, eu estou assim também. Eu quero paz. Quer ter razão? Tenha razão. Ah, pastor, você negou fala. Tá bom. Aí você vai falar nada não? Eu falei, não, tá bom. Se você acha que ninguém fala, tá bom também. Estou com raiva de você. Tudo bem. Ah, você não vale nada. Tá bom. Pronto, acabou. Você não vai tirar a minha paz. Eu não quero ter razão. Não preciso. Você não precisa usar a tua mão para decidir coisas que Jesus resolve por você. Ele vai falar, ele vai orientar. Por que estamos falando isso? O que adianta a gente conversar sobre andar com Deus se a gente não ouve com quem a gente anda? O que adianta ir à igreja, orar, ler Bíblia, e no final eu faço o que eu quero, porque eu não ouço Deus falando de modo algum. Então, tomarei as minhas decisões que eu quiser tomar. Vou andar com quem eu quiser, vou namorar quem eu quiser, vou casar com quem eu quiser, vou fechar e abrir negócios que eu quiser, vou viajar quando eu quiser e acabou. E você depois, para se enganar, diz, não, Deus disse para eu fazer. Disse nada. Você que quis. Qual o perigo que a gente corre? A gente está na casa de Deus. Deus está falando aqui. Deus fala na escola dominical também, amém ou não? Deus fala na escola dominical. A coisa é simples. O Senhor quer falar. Só que a gente, às vezes, ora muito, como alguém disse aí, não, na oração Deus fala. Não. Só você fala na oração. Sabe aquela... Conhece gente assim? Minha tia Jacira, falecida Jacira, que era assim. Você ficava 1 hora sentada na frente dela, na piscina, e ela falando. E você só balançava a cabeça. Ela pegava uma reta, ia falando, e mudando a história, e mudando, e vinha falando. Tem gente que ficou 1 hora orando. Só falando, né? Definição da palavra diálogo. Logos, palavra, conversa. Diálogo, conversa entre 2 pessoas. Oração, se é só você falando, é um monólogo. O que é um monólogo? Mono, uma, logo palavra. Fala de apenas uma pessoa. Então pergunto, sem querer resposta. Sua vida de oração é um monólogo, é um diálogo. Se só você fala e diz amém, monólogo. Se você fala, depois para, abre a palavra, fica quieto, orando, deixando o Espírito ministrar no seu coração, opa, agora você quer ouvir.
Sai dali falando, pode falar comigo, sabendo que Deus pode usar uma pessoa, uma palavra, um louvor, uma ministração, uma escola dominical. Aí você está conversando com Deus. A gente vai continuar essa prosa que ela tem muito assunto para tratar. Mas o primeiro ponto aqui é entender isso. Eu ando com Deus. Se você anda e não conversa, não adianta nada. Você não vai ter direção, você vai fazer as coisas que quiser fazer e vai pagar o preço que não queria pagar. Eu aprendi na pregação dessa semana lá em Vassouras com meu irmão Dudu, missionário Eduardo. 3 desertos. Primeiro deserto é o que você entra sozinho, você escolhe entrar e entra. Filho pródigo. Se você entrou nele porque quis entrar, o problema é teu. Se vire para sair. Deus não é obrigado a tirar ninguém de deserto que entrou porque quis. Se vire para sair do deserto que entrou. Segundo deserto, o deserto permissivo de Deus. O que Ele permite. Jó. Ele vai estar com você, mas às vezes não é nem para ensinar você, é outros propósitos espirituais. Mas o Senhor te garante, estarei com você. E o terceiro deserto é aquele que te leva ao deserto para falar ao coração. É o deserto do ensinamento. O Senhor tem que fazer você crescer, te amadurecer, te revelar coisas mais profundas. Ele pode te levar ao deserto para tratar com você isso. E ele termina a pregação dizendo, no primeiro deserto, que é sua escolha, você decidiu e fez, o problema é seu. Faz igual o filho pródigo, bate no peito, assume a culpa e volta. Os outros 2, seja por permissão, ou seja para ensino, o Senhor te garante, você vai entrar e vai sair dele, porque eu vou estar contigo. E a gente tem que entender isso. Porque a gente está, meu casamento está em crise. Eu queria que você visse o DVD das suas falas nos últimos meses. O quanto honra a Deus, o quanto representa Jesus tua fala. Meu filho está rebelde. Eu quero que você pegue o DVD das gravações das suas falas para o seu filho. É inimigo. Será? Ou será que você abriu a boca todo esse tempo, sendo natural e maldiçoando seu filho? Eu não sei por que eu estou passando por essa luta. É Deus me provando. Aí Deus está olhando, você entrou nisso porque quis. Você falou mal da igreja, falou mal dos pastores, falou mal do seu líder. Você foi rebelde, insubordinado. Esse deserto, você que entrou, saia dele. Então precisamos entender, e vamos entender nas próximas semanas de lição, que o nosso Deus é um Deus que quer andar conosco. Qual foi o versículo que nós lemos, o áureo? Vamos ler de novo. Andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? O Senhor está querendo andar com você e quer que você ande com Ele, mas tem que haver concordância. Anote isso aí, porque a gente vai entrar na lição desafiando você a mudar teu conceito de relacionamento com Deus, em nome de Jesus. Amém? Semana que vem a gente continua. Semana que vem não, né? Semana que vem já é carnaval, né? É? Já, né? É. Então semana que vem tem culto, tá? De manhã, 10 horas, à noite, 19 horas, mas não vai ter EBD. Se você é dos pobres que estarão por perto, tem gente assim, tem Deus falando comigo. Venha para cá, eu estarei aqui. Eu estarei aqui de manhã às 10 e estarei também à noite às 19. Eu vou estar ministrando, cantando, pregando. Se não aparecer ninguém, fique tranquilo. Eu venho para cá preparado para ministrar, cantar e pregar aqui. E dirigir o culto. Está pronto para me aturar? 10 horas da manhã. E à noite às 19. Se aparecer alguém que cante, me ajude. Se não aparecer, fique tranquilo, que eu já venho com o meu psicológico pronto para fazer tudo. Missionário é assim. Se não tem ninguém, a gente faz tudo. Mas vai ter culto de manhã, vai ter culto à noite. Eu fiz esse propósito com Deus há muitos anos já, que eu falei, não, muita gente fica sem culto, não vou deixar mais. Eu já cheguei a estar em Búzios no carnaval.
e pegar ônibus 5 da manhã, 9h30 da manhã, estava aqui em Jardim Angá, na ex-padaria que tinha ali, tomando café, e estava aqui... Oi? Ex-padaria lá, que agora é autoescola. Na ex-padaria, agora é autoescola. Uma troca absurda, né? Muito melhor padaria. Eu nem dirijo. Eu vou estar aqui. Então, se você estiver em casa, não deixa de vir, não. Vem para a casa de Deus. E aí, na outra semana pós-carnaval, nós voltamos para essa lição, tá bom? Fechamos. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença, aprendendo da Tua palavra. Continue ministrando, tratando conosco, falando aos nossos corações. E que seja para a honra e glória do Teu nome, tudo que temos aprendido. Ensina os Teus filhos a Te ouvir. Ensina os Teus filhos, Senhor, a dialogar contigo. Ensina os Teus filhos a sentir, receber e guardar no coração aquilo que Tu fala. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém.